Júlio César é o maior goleiro da história do Flamengo por suas grandes atuações. Com mais de 300 jogos pelo clube, ele se tornou o ídolo eterno da torcida. Sua segurança e liderança foram fundamentais em muitas conquistas rubro-negras. Júlio César brilhou em clássicos e jogos decisivos com defesas impressionantes. Sua passagem em 2018 mostrou o quanto a torcida ama e respeita seu legado. Por talento, consistência e identificação, o goleiro escolhido é Júlio César. Leandro é considerado o maior lateral direito da história do Flamengo. Com 417 jogos pelo clube, ele marcou época na posição. Leandro foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 1981. Sua velocidade e habilidade desequilibraram muitos adversários. Ele conquistou o Mundial Interclubes vestindo a camisa do Flamengo. Por talento, consistência e história, o lateral direito escolhido é Leandro. Domingos da Guia é o maior zagueiro da história do Flamengo. Ele atuou com maestria entre 1936 e 1943 pelo clube. Domingos da Guia era conhecido como o maior defensor da sua época. Sua elegância e força intimidavam os atacantes adversários. Ele conquistou vários títulos cariocas com o Flamengo. Por classe, técnica e domínio, o zagueiro escolhido é Domingos da Guia. Aldair é um dos maiores zagueiros da história do Flamengo. Ele atuou com garra e segurança entre 1989 e 1993 pelo clube. Aldair se destacava pela força na marcação e na bola aérea. Sua presença intimidava os atacantes nos clássicos do Flamengo. Ele foi peça fundamental em várias campanhas vitoriosas rubro-negras. Por consistência e liderança, o zagueiro escolhido é Aldair. Júnior é o maior lateral esquerdo da história do Flamengo. Com 876 jogos pelo clube, ele é um dos maiores ídolos rubro-negros. Júnior brilhou tanto na defesa quanto no ataque pelo Flamengo. Ele foi fundamental na conquista da Libertadores e do Mundial em 1981. Sua técnica e visão de jogo encantavam a torcida do Flamengo. Por talento, longevidade e garra, o lateral esquerdo escolhido é Júnior. Andrade é um dos maiores volantes da história do Flamengo. Com 569 jogos pelo clube, ele foi o motor do time nos anos 80. Andrade combinava força, técnica e muita garra nas partidas. Ele foi peça-chave na conquista da Libertadores de 1981. Sua presença no meio-campo dava equilíbrio ao Flamengo. Por consistência e dedicação, o volante escolhido é Andrade. Zizinho é um dos maiores meio-campistas da história do Flamengo. Ele atuou com genialidade entre 1939 e 1950 pelo clube. Zizinho encantava a torcida com dribles, visão e finalizações. Sua técnica refinada fez dele um dos ídolos dos anos 40. Ele conquistou vários títulos cariocas vestindo o manto sagrado. Por talento e classe, o meio-campista escolhido é Zizinho. Zico é o maior jogador de todos os tempos da história do Flamengo. Com 732 jogos e 508 gols, ele é o maior artilheiro do clube. Zico liderou o Flamengo mais brilhante e vitorioso dos anos 80. Ele foi o grande maestro na conquista da Libertadores de 1981. Suas cobranças de falta e visão de jogo eram simplesmente mágicas. Por genialidade, legado e amor à camisa, o escolhido é Zico. Leônidas da Silva é um dos maiores atacantes da história do Flamengo. Conhecido como Diamante Negro, ele brilhou entre 1936 e 1941 pelo clube. Leônidas encantava a torcida com dribles rápidos e gols decisivos. Ele foi um dos primeiros grandes ídolos do Flamengo no Maracanã. Leônidas da Silva foi artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Por talento, explosão e história, o atacante escolhido é Leônidas. Bebeto é um dos maiores atacantes da história do Flamengo.
Ele teve 2 passagens marcantes pelo clube com muita qualidade. Bebeto formou uma dupla inesquecível com Romário no Flamengo. Sua técnica e visão de jogo encantavam a torcida rubro-negra. Por habilidade, classe e parceria, o ponta escolhido é Bebeto. Romário é um dos maiores centroavantes da história do Flamengo. Com faro de gol, ele se tornou ídolo eterno da torcida rubro-negra. Romário foi artilheiro implacável nas conquistas do Flamengo. Sua inteligência dentro da área assustava todas as defesas. Ele formou duplas históricas e encantou o Maracanã. Por categoria, faro de gol e talento, o centroavante escolhido é Romário. Romário, o baixinho, um dos maiores matadores que o Mengão já viu. Mário Zagallo é o maior treinador da história do Flamengo. Ele comandou o clube com maestria em 2 passagens marcantes. Zagallo foi fundamental no time brilhante dos anos 80 do Flamengo. Sua inteligência tática e liderança inspiravam todos os jogadores. Ele conquistou importantes títulos vestindo o vermelho e preto. Por carisma, conhecimento e legado, o treinador escolhido é Zagallo. Gostou deste vídeo? Então, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, compartilha com teus amigos, senão vão ter que me engolir! Patrocine o nosso canal. Toda contribuição e apoio é muito bem-vinda. Nosso Pix está aqui no rodapé e na descrição. Muito obrigado!